Então vamos lá, vamos aprender um pouco aqui sobre a biografia de Steve Jobs, escrita pelo autor Walter Isaacson. É um livro muito interessante que eu estou gostando muito de ler, eu tenho certeza que ele vai te ajudar em muitas coisas. Eu vou fazer um breve resumo do que eu avancei aqui, do que eu aprendi com Steve Jobs, com a forma de Steve Jobs, inclusive um lado muito obscuro dele aqui, que me surpreendeu, está me surpreendendo, porque eu estou navegando no livro, mas eu fiquei tão impactado com tudo que eu estou lendo aqui, com toda a história, com toda a trajetória da Apple e de Steve Jobs, que eu resolvi gravar esse vídeo. Então eu estou estruturando aqui esse vídeo em algumas partes. Eu preparei aqui um resumo para te guiar, e para me guiar aqui eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito interessante, então fica comigo aqui até o final desse vídeo para você aprender um pouco com Steve Jobs, tá? Esse livro é muito bem escrito, tá? Eu dividi esse vídeo aqui nas seguintes partes. A busca incessante pelo conhecimento de Jobs, a origem do nome da Apple, um campo de distorção da realidade, que você vai entender o porquê disso, o perfeccionismo obsessivo de Steve Jobs, um lado muito sombrio e também muito controverso, porque ele era bem polarizado. E no final eu vou dar uma percepção pessoal aqui, fiz algumas anotações para que esse vídeo fique curto, direcionado e você aprenda aqui com esse vídeo um pouco sobre a história da Apple, tá? Então, deixa eu falar um pouco sobre a estrutura do livro. Esse livro é um livro bem grande, tá? Até para quem costuma ler. Esse é o estilo de escrita de Walter Isaacson, ele é bem detalhista na escrita, então você consegue navegar parecendo um filme. Então não é aquele livro técnico, não é aquele livro chato, não é aquele livro que vai fazer você voltar na leitura porque você não entendeu. É uma história muito bem narrada e o ponto focal aqui desse livro é porque ele ainda foi escrito com Steve Jobs em vida, diferentemente de outras biografias que esse mesmo autor escreveu de pessoas que já tinham morrido, mas que teve a oportunidade de conviver ali, por exemplo, com pessoas que conheciam ou que relatavam, por exemplo, Isaac Newton. Tá? Então, estrutura do livro não técnico, muito bom de ler, bem estruturado, bem organizado, bem temporal, vai lá desde a infância, desde o nascimento de Jobs até, na verdade, a sua morte, porque se você não sabe, ele morreu de câncer, tá? Então, livraço, fácil de ler, muito bom autor, recomendo. Caso você queira comprar esse livro, se você se sinta interessado depois desse vídeo em comprar esse livro, eu recomendo demais. Você não vai passar meses lendo esse livro só pelo tamanho. Eu comecei a ler tem uns 3 dias e já estou na página 182, tá? Já estou ali na criação do Mac. Já passei pelo Apple 1, Apple 2, o Lisa, estou no Mac agora. Porque ele vai contando a história, tá? Então, a busca de Então, vamos lá. Primeira parte aqui do vídeo. A busca insana de autoconhecimento de Jobs. Eu não sei se você sabe, mas Steve Jobs ele foi adotado. Ele foi adotado e isso gerou nele uma cicatriz muito profunda. Você vê nitidamente que ele tem esse trauma. Ele não entendia porque ele foi abandonado pelos pais biológicos. Então ele passou boa parte da juventude dele tentando entender qual era o propósito da vida dele. Qual era o sentido da vida. Então ele tentou, não só tentou, mas se aprofundou muito nessas questões espirituais. Ele tinha sempre uma busca incessante por essa questão de espiritualidade. Ele frequentava ali na infância, quando era jovem, né, na adolescência, ele frequentava centro espírita, budismo, praticava meditação. Então ele chegou até viajar para a Índia, passou 7 meses morando na Índia, vivendo em mosteiro, fazendo jejum, só comendo fruta, meditação, raspou cabeça, quase morre lá na Índia, porque ele achava que a água lá era filtrada. Ele até perguntou se a água era filtrada, feito era nos Estados Unidos, bebeu, teve uma desinteria lá e quase morre, tá? Então essa busca pelo autoconhecimento de Jobs acabou mudando o jeito dele ver o mundo. Porque que ele até fala no livro que depois dessa peregrinação na Índia, ele observou a diferença da forma de viver do Ocidente para o Oriente. Nós, ocidentais, que vivemos na parte do Ocidente, somos muito focados na produção, muito focado
não é na produção, cara. A gente é muito focado no trabalho, a gente é muito mais produtivo, a gente é muito focado mais na produção, a gente é muito mais focado em produtividade, de estudo e tecnologia. Já a parte do Ocidente ela é mais contemplativa, as pessoas meditam, buscam o sentido da vida, tem muita essa questão do zenismo, do budismo, dessa cultura mais espiritual, e nessa peregrinação ele percebeu essa diferença, porque o cara saiu dos Estados Unidos e foi morar na Índia, no mosteiro, passando horas meditando em cima de uma rocha. Exatamente, ele fez isso e ele tinha poucos anos, ele tinha uns 20 anos quando ele fez isso. Tá? Mas quando ele voltou, ele começou a entender que ele precisava construir algo maior do que ele, então ele queria criar um negócio, ele tinha um desejo por dinheiro, mas não pelo dinheiro, ele queria de fato transformar o mundo, ele queria ter um negócio. Só que ele era hippie, ele não tomava banho, fazia dieta frutariana, só comia fruta, maçã e cenoura. Não tomava banho porque ele achava que a dieta dele não permitia que ele não tomasse banho, só que ele andava descalço. Começou a ser contratado por algumas empresas e o pessoal falava daquele hippie fedido, chato e muito polêmico. Tá? E vamos falar agora sobre a origem do nome Apple. Então, esse nome surgiu depois de uma viagem que Jobs fez para a Califórnia. Ele tinha um amigo que tinha um rancho, uma fazenda, e que eles faziam coleta dessas maçãs e tudo mais, também para fazer meditação nessa fazenda, uma coisa mais transcendental. Ele consumia LSD, ácido, para fazer essas viagens transcendentais a outros universos, e numa dessas contemplações, já andando com o parceiro dele sobre o futuro da Apple, ele precisava estruturar a empresa, porque eles já estavam criando computadores, circuitos e tudo mais. Ele precisava dar um nome para a empresa para colocar no contrato social. E foi aí que uma dessas viagens ele falou, poxa, Apple é um nome simples, é um nome amigável, ele é um nome disruptivo, diferente de tudo que da tecnologia da época empregava, que era IBM, Xerox, HP, nomes muito técnicos. Então ele resolveu botar Apple Computer. A logomarca era até um estilo meio hippie, assim, se você pesquisar aqui, você vai ver que a logomarca da Apple, ela começou com como se fosse um arco-íris, assim, né? Tinha um outro motivo também, que ele falou assim, Apple vai aparecer primeiro na telelista do que a Atari, que era uma empresa que também fabricava computador, da qual ele trabalhava lá. Então, na telelista, a Apple aparecia primeiro do que a Atari. Então, essa foi a origem do nome Apple e foi uma decisão muito inteligente até hoje. Aqui, ó, Apple, meu tablet é Apple, essa caneta é Apple, celular é Apple, meu computador é Apple. Terceira parte aqui agora, o campo de distorção da realidade, tá? Jobs, ele tinha uma habilidade surreal de fazer com que as pessoas acreditassem no impossível, porque ele mesmo acreditava no impossível. Ele não sabia que era impossível, ele até sabia, mas ele mostrava para as pessoas uma forma, ele convencia as pessoas de que fazer, por exemplo, um projeto de um computador numa tela super moderno era totalmente possível num curto espaço de tempo. Então ele tinha esse excesso de confiança, conseguia transparecer isso para as pessoas e fazer com que as pessoas acreditassem em coisas impossíveis simplesmente pelo fato delas não saberem que aquilo era meio que impossível, que ninguém nunca tinha feito aquela tecnologia. Tá? Então ele distorcia tanto a percepção de realidade dele e das pessoas ao redor, que até os próprios engenheiros que produziam as placas e os circuitos podiam fazer algo que muitos cientistas ou engenheiros da época diriam que era impossível, até porque já tinham empresas ali no Vale do Silício, que era a região que Jobs colocou, que morou ali, né, e fundou a Apple, não tinham criado nada porque aquilo de fato não existia. Ele começou a criar circuitos e ter ideias e copiar ideias e fazer interligações de interface, acreditando meio que no impossível. Então esse campo de distorção da realidade fez com que ele criasse na Apple produtos que mudaram de fato o mundo, como o computador, o iPod, iPhone, toda essa estrutura tecnológica que a gente conhece hoje, que provavelmente você tem aí na sua mão, tá? Ou que você até esteja vendo esse vídeo.
O quarto ponto aqui desse vídeo é o perfeccionismo obsessivo de Jobs. Ele não aceitava um produto mais ou menos. Ele não aceitava que ele era tão perfeccionista que ele encrencava até com o nível de dobra das curvas do monitor do computador. Ele às vezes nem avaliava direito, ele só chegava, olhava e dizia que estava ruim. Ele era extremamente polêmico. Então, desde a escolha dos parafusos dentro de um computador, que ninguém ia ver a forma da placa, como a placa se comportaria, como ela estaria estruturada dentro do computador, até a embalagem, tudo tinha que ser perfeito, bonito, minimalista, e você vê que até hoje a Apple carrega essa essência, né, essa qualidade, esse visual, essa estrutura muito chique, moderna, slim, casual e também muito minimalista. Tá? Então essa obsessão de Jobs acabou virando a própria assinatura da Apple, que fazia com que os produtos não sejam apenas uma ferramenta, mas sim um objeto de desejo. E até hoje, de fato, 40 anos depois, 50 anos depois, a Apple foi criada ali na década de 70, então aí a gente já está 50 anos de Apple. Caramba, é muito tempo. Antes de passar para o próximo passo aqui, eu queria te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal. Toda terça e toda quinta eu posto vídeos sobre negócios, finanças, empresa, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, livros. Também tenho uma empresa de consultoria empresarial, guia empresários para construírem empresas de sucesso. Já tenho minhas empresas, graças a Deus tenho sucesso e vai ser um prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. É muito bom quando as pessoas se inscrevem, gostam do vídeo, então já deixa o seu joinha e vamos continuar aqui no meu roteirinho aqui do vídeo, tá? Então, o lado sombrio e controverso de Jobs. O Jobs ele tinha uma personalidade extremamente difícil, ele era muito complicado, xingava as pessoas, falavam que os engenheiros eram engenheiros de merda, que eram pessoas estúpidas. Então ele era rígido, ele era muito explosivo, muitas vezes muito cruel com os amigos, pessoas que ajudaram ele na infância, até com a própria mãe do filho, da primeira filha dele, a Lisa, tá? Inclusive ele negou a paternidade da filha, fez teste de DNA, e um dos episódios mais pesados da biografia eu acho que é esse, porque ele simplesmente ignorou a filha dele. E depois esse cara era tão controverso que mesmo ignorando a filha dele, não querendo saber da filha dele, um dos computadores que ele criou foi a Lisa, justamente pelo nome da filha dele, e que na época ninguém entendeu nada, porque ele tinha abandonado a filha. Como é que esse cara abandona a filha e coloca o nome do computador que ele está trabalhando de Lisa? Tanto é que os engenheiros lá arrumaram um acrônimo para dar outro significado para o nome Lisa, né? Tipo sistema, não lembro o nome do acrônimo, mas os engenheiros tiveram que criar para justificar a escolha do nome, mas que também isso todo mundo entendeu que era uma homenagem para a filha dele. O cara, de fato, era muito doido. Tá? Só anos depois, ele assumiu a filha, assumiu o papel de pai. Arrependido, ele fala isso também no livro. Tá? Acho que essa é um dos principais pontos aqui do livro, tá aqui. Eu vou deixar o link, aqui meu link da Amazon, desse livro aqui, para que você possa adquirir, tá? Muito bom o livro. Ele era tão perfeccionista que até ele escolheu essas fotos aqui, ó. Tá aqui ele com o Mac aqui atrás, emblemática nessa foto aqui. Acho que não sei se esse, acho que é o Mac ou o Apple II. Acho que esse é o Apple II, não tenho certeza. Vou deixar agora a minha reflexão pessoal. O que mais me impressiona até agora nesse livro não é sobre tecnologia, apesar de ser uma mudança, uma revolução tecnológica para a época. É sobre a obsessão dele, a visão. Eu não vou falar nem mais em disciplina, porque eu acho que isso aqui transcende o fato da disciplina. É a obsessão mesmo de Jobs em fazer a Apple ser, de fato, uma grande empresa. Esse cara foi muito à frente do tempo dele. Ele pensou em abertura de capital, em deixar cotas reservadas para poder trazer novos investidores. Comprou tecnologia da HP na época para fazer programação de computador, de sistema, desenvolver o próprio sistema. O cara era muito à frente do tempo dele, cara. Então, ele tá me mostrando que empreender é, acima de tudo, você construir coisas que fazem sentido. Porque senão você não vai carregar um impacto ali no seu cliente e provavelmente sua empresa vai ser esquecida ou você vai ter que ficar se esforçando o tempo inteiro em criar produtos. Então, acho que essa parte de você criar produtos destinados à transformação e com verdadeiro sentido, faz com que essas empresas se transformem de fato uma marca
e não apenas um produto. Ele me fez refletir também sobre essa questão do perfeccionismo, que tem que ter muito cuidado, né? Porque senão a gente fica demorando a lançar as coisas. Mas quando bem direcionado, não é um defeito. É o que separa as pessoas comuns de quem faz histórias, tá? Então é esse o conteúdo desse vídeo, tá? Um vídeo curtinho, um convite para você ler aqui esse livraço aqui, o autor é muito bom.